Olá, sejam bem-vindas! Aqui é o nosso terceiro dia da semana Bem Me Quero. No vídeo de hoje, eu acho que é um dos vídeos mais importantes dessa semana. Porque hoje eu quero falar para vocês por que as mulheres vivem esse tipo de relacionamento, porém elas não pedem ajuda. Mas também antes eu quero mostrar para vocês o que levam as mulheres a entrarem nesses tipos de relacionamento. Então eu quero mostrar aqui para você, se você chegou até esse vídeo, é porque você já sofreu ou sofre de algum relacionamento abusivo. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você veio em busca de algumas respostas. E eu gostaria muito de poder te ajudar no vídeo de hoje a sanar as suas dúvidas e trazer as respostas que você tanto procura. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você que vive, para você que viveu, ou para você que não vive ou não viveu, mas vai se dar conta de muita coisa para não viver um relacionamento abusivo, ok? Então eu quero começar a mostrar para você por que as mulheres elas entram num relacionamento abusivo. Porque a gente vê que cresce cada vez mais o número de violências domésticas. A gente vê que cresce cada vez mais o número de mulheres cometendo suicídio. E se você for ver a causa do suicídio, por trás das questões financeiras, sempre existe uma questão afetiva que leva as mulheres ao suicídio. Então, é um número assustador que a gente precisa falar. Nós, como profissionais da área da saúde mental, não podemos negligenciar esses números. Não podemos negligenciar o fato de que as mulheres estão levando uma vida tão automática que não estão se dando conta do que estão trazendo para suas próprias vidas. Então eu quero mostrar para vocês, primeiro, o que realmente leva as mulheres a entrarem nesse tipo de relacionamento. A primeira questão: histórias de infâncias que foram marcadas por abuso, pela falta de afeto, pelo abandono ou pela rejeição. A maioria dos problemas que hoje as mulheres na fase adulta enfrentam, muitas das vezes ligado ao relacionamento, está ligado sim a padrões vividos lá na infância. Se, por exemplo, ela conviveu com uma mãe, onde a mãe sofria violências domésticas constantes pelo pai ou pelo padrasto, não importa, a figura masculina que vem trazer essa referência para essa mulher, e ela vê a mãe ali tendo que aturar, tendo que tolerar, mesmo sabendo que está errada. Quando ela cresce, mesmo sabendo que está errado o homem agredir ela se vê no direito de perdoar, de desculpar, de insistir na relação. Afinal, a minha mãe passou por isso e está viva. Sim, sua mãe está viva, mas cheia de sequelas psicoemocionais. Sim. E se bobear, sua mãe sim está viva, mas com sequelas físicas também. Porque, como eu sempre falo, como terapeuta, que toda doença, ela tem uma causa emocional. Não adianta você falar, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho XYZ, que é uma doença hereditária. Existe a questão genética, mas a epigenética, que é o estudo, a ciência que estuda aquilo que está além dos genes, vem explicar que sim, existe uma questão hereditária, só que isso não tem poder percentual para poder interferir na sua vida, ao menos que suas crenças permitam. Então, mas isso daqui é assunto para um outro momento.
A gente está falando da questão aqui do porquê que as mulheres entram nos relacionamentos abusivos. Então, muitas das vezes são históricos do que já vem lá do lar dela. Ela vendo a mãe dela passar por isso. Ou ela foi criada sem uma figura paterna presente. Quando eu falo figura paterna presente, veja bem, eu não estou falando, Thalita, mas o meu pai cresceu comigo. Tá, mas ele te olhava com qual olhar? Você lembra quais eram os olhos do seu pai para você? Você lembra como que ele falava de relacionamento com você? De um homem para você? Talvez a única coisa que seu pai falava para você é: ah, menina, só vai namorar quando tiver 18 anos. Você só lembra disso. O que você lembra que o seu pai falava para você? Ele sentava com você, olhava nos seus olhos e falava: filha, nunca deixa homem nenhum encostar o dedo em você. Nunca deixa homem nenhum explorar você. Nunca se permita que um homem faça com você menos do que aquilo que o seu pai faz, do que aquilo que o pai faz com a mãe, porque ele era um exemplo, uma referência disso. Você lembra do seu pai ter falado isso com você? Qual é a referência de relacionamento que você tem? Porque a gente pega a referência de dentro de casa. E muitas das vezes a história do abandono, ela não vem de um abandono onde você foi criada dentro de um lar onde você não estava com os seus pais. Não. O abandono muitas das vezes acontece dentro de um lar com o pai e a mãe presente. Principalmente nos dias de hoje. Hoje continua assim. Muitos pais presentes / ausentes. Por quê? Porque o celular tá tomando isso. Muitas das vezes é a mãe pegando o celular falando pro filho: vem cá, desce para você poder almoçar. Aí chega na mesa, na hora da refeição, é o pai, a mãe, o filho, todo mundo aqui no celular. Não tem olho no olho. Então a falta de estrutura familiar leva muitas mulheres a crescerem sem base nenhuma para um relacionamento. E no momento que elas encontram um homem, elas vão se identificar com aquilo que está faltando dentro delas. Porque a gente nasce dentro de uma família onde essa família vai nos dar uma base e nos preencher para podermos chegar na fase adulta como seres humanos completos, fortes para lidar com a vida. Mas se você não teve isso na sua infância, se você não passou por um momento de fortalecimento emocional, você não tem referência nenhuma para poder atrair um relacionamento saudável. Ok? E aí, muitas das vezes, ela também atrai relacionamentos abusivos porque ela tem baixa autoestima. Ela tem baixa autoestima ou a carência afetiva. Porque foi a menina criada dentro do lar com o pai e com a mãe que não foi amada. Não se sentiu amada pelo pai. E aí a baixa autoestima muitas das vezes também vem não só ali do lar, pode ser da escola, por exemplo. Na escola, se essa menina sofreu algum tipo de bullying, se essa menina passou por alguma situação a qual ela se sentiu pequena, inferior, ela começa a crescer. Aliás, se ela se sentiu pequena e inferior e aquilo não foi tratado, ela começa a crescer sentindo que ela merece menos do que de fato ela merece.
E é claro que ela vai aceitar migalhas. Se ela é uma pessoa que passa e sofre de uma carência afetiva, é claro que qualquer coisa para ela basta, porque ela não sabe o que ela deseja para a vida dela. Ela não faz ideia do que ela quer para a vida dela. E sabe o que vai acontecer? Qualquer um que oferecer qualquer coisa para ela, ela aceita. E aí ela se prende a um relacionamento abusivo. E ela fica desse relacionamento abusivo. E aí o cara faz, mas ela tá presa a uma migalha que ele dá para ela, que ela não consegue sair dali. Então a baixa autoestima e a carência afetiva é um dos fatores também que levam as mulheres a entrarem nos relacionamentos abusivos. Agora, sabe outra coisa que leva as mulheres a entrarem num relacionamento abusivo? A idealização do amor romântico. Lembra da síndrome das princesas da Disney? Do felizes para sempre? Pois bem, a gente cresceu com uma ideia religiosa, cultural, de que a gente vai crescer, vai casar e até que a morte nos separe. Vocês já pararam para perceber que isso também é uma crença? Você escolher ficar com uma pessoa até que a morte te separe. Felizes para sempre, esperando, idealizando isso. E ali, quando você se relaciona com uma pessoa, independente do que ele faça, independente do que ele proponha para você, você idealizou que tem que ficar com ele até que a morte te separe dele. O felizes para sempre existe? Existe. Eu vejo raros, mas existem histórias de casais que chegaram aos seus 30, 40, 50 anos de casados e vivem felizes. Não como a maioria, que chega aos 50 anos de casado, desgastados, com um saco cheio do outro. Não. Mas aí chegam aos 50 anos, um com o saco cheio do outro. Mas eles precisam carregar, sustentar ou viveram felizes para sempre. Ou ter que sustentar aquela crença até que a morte nos separe. Porque isso foi uma questão imposta pela religião, imposta por uma cultura religiosa, de que você precisa estar até que a morte nos separe. Por que você não vira a chave hoje e fala assim: eu vou estar com qualquer pessoa enquanto eu estiver feliz na relação? Ai, Thalita, mas aí os casamentos estão se tornando rasos, as pessoas não estão mais lutando pelo casamento. Outra crença limitante. Outra crença. As pessoas acham bonito falar: lutei por esse casamento. Por que a gente tem que associar o amor ao sofrimento? Por que o amor precisa estar ligado ao sofrimento? Já pararam para prestar atenção nisso? A pessoa idealiza que ela tem que viver o felizes para sempre, ou até que a morte o separe. O desejo de toda mulher é casar com véu e grinalda, subir ao altar. Eu vejo muitas pessoas, veja bem, abra sua mente para você entender o que eu vou falar agora. Eu vejo muitas mulheres que criticam, por exemplo, a Gretchen. A Gretchen já teve quantos casamentos, por exemplo? 18, 19, 20? Eu não sei.
Até a última vez que eu me lembro, ela tinha casado 18 vezes. E as pessoas caem matando em cima da Gretchen. Porque a Gretchen é uma mulher que já casou não sei quantas vezes. Mas já pararam para pensar que essa mulher, ela, é claro que psicologicamente eu vejo aí alguém que não sabe de fato o que quer, né? Mas ela ao mesmo tempo se permite. Se permite. Eu vou viver. Deu certo? Deu. Se não deu, me separo. E próximo. Entende? Eu não tô querendo dizer pra você que você tem que casar com alguém, ficar com alguém com a intenção de se separar. Não é nada disso. Eu só quero dizer pra você que o seu felizes é enquanto você realmente estiver feliz. Thalita, mas não tá dando certo a relação. É claro, você ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, essa pessoa te proporciona bem-estar, te faz se sentir uma pessoa melhor do que você já é. Faça o que for possível, para poder manter essa relação. Busquem ajuda se os dois se amam. Busquem ajuda, façam o que for necessário. Mas para com essa ideia de vou lutar pelo casamento porque é até que a morte nos separe. Não, não é até que a morte te separe. É até onde você for feliz. Porque a morte pode te separar por ter chegado ao final dos seus dias ou pela doença que chegou de uma vida frustrada que você teve que carregar durante anos. Então, muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos porque elas estão esperando o felizes para sempre. A síndrome das princesas da Disney. Elas estão ali esperando o príncipe encantado, entram num relacionamento abusivo porque elas estão idealizando o amor romântico. E ali o que acontece? Elas se deparam com love bombing, né? Que é o que nós já falamos aqui, que é aquela manipulação inicial. O cara vem como príncipe encantado te prometendo mundos e fundos, você acredita e pronto. Agora esse é o homem da minha vida. Esse é o meu feliz para sempre. É com ele que eu vou casar até que a morte me separe. Por quê? A gente faz um juramento, né? Vamos estar com vocês na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Isso não tem nada de errado. Você ama ali a pessoa adoeceu, esteja ao lado dela. Passou por um momento de dificuldade, esteja sim ao lado dela. Mas isso não significa que a dificuldade tem que ser quando começam a abusar, explorar, manipular, torturar você. Não. Aí é hora de você sair. Então isso são alguns dos fatores que levam as mulheres a viverem relacionamentos abusivos. Mas sabe por que elas não saem desses relacionamentos e elas não conseguem pedir ajudas para sair? Primeira coisa, muitas sentem vergonha ou culpa. Sim. Elas vão ter vergonha de pedir ajuda, elas têm vergonha de falar para a família, aquele homem ideal que ela falou tanto que não é o homem ideal. O ego persiste e ela tem vergonha de poder sair da relação e as pessoas olharem e falar de novo fracassou. Mais um relacionamento que não deu certo, porque muitas das vezes ela já vem carregando históricos de relacionamentos conflituosos, problemáticos. E aí ela vai sentir vergonha, ou muitas das vezes culpa, porque
Sabe o que eu cheguei a ouvir da minha avó depois de ser agredida no meu primeiro casamento? Ela foi na minha casa me visitar, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi na minha casa me visitar um dia depois que eu sofri uma agressão, uma violência doméstica. E a minha filha, ela era recém-nascida. Minha avó disse assim, ele não deve fazer isso com você, mas ruim com ele, pior sem ele. E aquilo martelava na minha cabeça, gente. E aí eu pensava o seguinte, eu tenho uma filha recém-nascida. E se eu sair dessa relação, o que vai acontecer com a minha filha? Vai ser pior sem ele. Minha filha vai crescer sem o pai. Aí eu me sinto culpada. E aí eu aguento 11 anos de casada. Passando por tudo isso, sempre violência domésticas, traições, torturas, abusos, porque eu não podia sair da relação. Ou porque eu cresci dentro de um lar, uma família religiosa, e aí me falavam que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu vou querer pedir a separação? E eu vou ser culpada de destruir uma família? E aí as mulheres não se dão conta que essas crenças limitantes, impostas pela sociedade, por uma cultura, de uma determinada organização, levam religião, levam muitas mulheres à beira do precipício. E muitas se jogam. É por isso que é fundamental o autoconhecimento. É por isso que é fundamental você se conhecer, você buscar discernimento, para você sair desse tipo de situação, para você sair desse tipo de convívio, sem carregar nenhum tipo de vergonha ou nenhum tipo de culpa. Outra coisa que muitas mulheres não conseguem pedir ajuda é devido ao isolamento social. O abusador conseguiu, lembra que nós já falamos nos outros vídeos sobre o isolamento, que ele vai te isolando, isolando, isolando. E aí o que acontece? Você acaba se afastando da família, você se afasta dos amigos, você se afasta de todas as pessoas que poderiam ser sua rede de apoio. Pessoas de confiança. Agora, essas pessoas que outrora eram de confiança, hoje se afastaram de você. Ou, na verdade, você se afastou delas. E aí você não tem mais jeito de pedir apoio. Já não tem mais jeito de buscar ajuda. Porque você já não tem uma rede de apoio. Porque você não se deu conta, mas ele conseguiu minar tudo que tinha na sua vida, inclusive a sua rede de apoio. É por isso que os sinais lá atrás precisam ser identificados. Se o cara tá querendo acabar com a sua rede de apoio, te afastando de amigos, te afastando de familiares, é para que quando chegar numa determinada situação, você realmente não tenha a quem pedir ajuda e fique nessas condições, tendo que depender de um relacionamento abusivo, de um manipulador, de um narcisista, muitas das vezes de um torturador. Sim, não pense que mulheres não vivem torturas nos seus relacionamentos, porque elas vivem torturas físicas, mentais, psicológicas, espirituais, torturas físicas que levam muitas das vezes ao abuso. Quantas mulheres são obrigadas a terem relações nos seus casamentos? Não acha que isso não é tortura só pelo fato dele ser seu marido. É o seu corpo. E ele precisa ser respeitado. Qualquer um que não respeite o seu corpo está abusando de você. Abusos físicos, abuso sexual.
independente se é teu marido ou não. Você não tem obrigação de fazer sexo quando você não tiver vontade, ok? Outra coisa que leva muitas mulheres a terem medo de pedir ajuda, de sair desses relacionamentos, é realmente o medo. É o medo. Elas não conseguem sair porque estão com medo, porque foram ameaçadas. Elas foram ameaçadas. Se você for embora, eu te mato. Se você sair para ficar com outro, eu mato você e o outro. Se você for embora dessa casa, eu te procuro aonde você estiver, eu acabo com a tua vida. São ameaças. Que uma mulher que não está fortalecida, não tem uma rede de apoio, não sabe o que fazer nessa situação, ela continua. Afinal, ruim com ele, pior sem ele. É aí que nessa hora essa frase faz sentido, não é? Ruim com ele, pior sem ele. Onde já se viu? Se você tá ruim com uma situação, é pior sem ela? Isso é a maior crença absurda de todos os tempos. É ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, saia. Não é pior sem ele, é melhor sem ele. As pessoas jogaram tanto lixo em cima de nós mulheres, com crenças, com dogmas, com paradigmas culturais, religiosos, que hoje tem mulheres sofrendo violências domésticas, mulheres sofrendo feminicídios por causa dessas crenças ridículas, sociais, religiosas, que querem ter controle sobre as nossas vidas. Chega a ser revoltante isso. Você ficar com medo de sair de uma relação porque você está sofrendo ameaça. E aí você vê fazer sentido ruim com ele, pior sem ele. Porque sem ele você pode estar morta. É revoltante. Muito revoltante. O que leva as mulheres a não conseguirem pedir ajuda ou sair dessa relação também é a dependência emocional e financeira. Todo tipo de dependência disfuncional. Todo tipo de dependência. Não existe dependência saudável, gente. Toda dependência mostra em você uma certa incapacidade. Por isso que eu dependo de algo, eu dependo do outro, eu não tenho autonomia. Onde já se viu você, mulher, acreditar que você não tem capacidade de estudar, de trabalhar e de se manter? Muitas mulheres hoje já fazem isso. O que leva você a acreditar que você não tem a capacidade de se manter sozinha? Talvez você não tenha o mesmo padrão de vida que você tinha ao lado dele por um tempo. Mas nada impede você de alcançar esse padrão. Ah, porque ele paga meu silicone, ele paga meu salão, ele paga minhas unhas, ele paga minha academia, ele paga meu cartão de crédito, ele paga. Sim, ele paga. Mas você também pode pagar. Você também pode proporcionar isso a você. Agora, se você não quer, é um problema seu. Se você realmente é uma preguiçosa ou não se considera capaz, é um problema seu e que precisa ser tratado. Se você é preguiçosa, aí é preguiça mesmo. Mas se você não se considera capaz, você precisa buscar ajuda para trabalhar a sua autoestima, para trabalhar a sua capacidade e você começar a fazer por você o que de fato você precisa para poder manter a sua independência
emocional e financeira. Você não pode ser dependente de ninguém que não seja de você mesma. Amanhã ou depois, ele pode dar um pé na sua bunda. E aí o que vai acontecer? E aí você vai ficar desestruturada, você vai ficar abalada. Então, mulher, se você chegou até aqui nesse vídeo, busque ajuda. Vai atrás de ajuda. Se você tem se identificado com essas situações que eu estou trazendo para vocês, busquem ajuda. Ok? Muitas mulheres não conseguem sair da relação ou pedir ajuda porque normalizaram a violência. Sim, a gente está vivendo tempos onde a violência está sendo normalizada. Onde já virou normal mulher que apanha de marido. Mulher que apanha de homem. Afinal de contas, se ela passou por isso na infância delas, onde elas também viam a agressão doméstica para com a mãe, é claro que é normal. Ela apanha e ela admite que ela tem que passar por isso. Afinal de contas, sabe outra coisa que sustenta elas? A esperança da mudança. Elas acham que um dia ele vai mudar. Porque ele vem e pede perdão, ele chora. Eu passei por isso diversas vezes. Ele chorava de soluçar. Eu toda machucada. E ele chorando, falando, me perdoa. Você não merece passar por isso. Eu prometo que isso não vai acontecer, mas foi você que me irritou. E aí, eu dentro daquele gaslighting, onde eu achava que eu era culpada, eu falava, não, é verdade, eu irritei ele. Então ele merece uma chance. Ele merece. Ele merece ser perdoado. Mulheres, olha esse vídeo. A profundidade desse vídeo, dessa mensagem. Não deixa ela parar por aqui. Curte esse vídeo e compartilha. Leve essa mensagem para outras mulheres. Outras mulheres precisam ter a consciência, precisam despertar para uma nova realidade. Ok? Se você chegou até aqui, nesse terceiro dia, comenta. Eu cheguei aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Tá certo? Beijo grande no seu coração. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.